Povo de Deus, Salmo 75. Deus é juiz ao mestre de canto, segundo a melodia não destrua. Salmo de Asaf, cântico. Esse é o título aqui na minha Bíblia, Plenitude. Segundo Champlin, é um salmo de ação de graça, né? Um salmo de louvor a Deus. E aí, então, é um salmo de ação de graça. Você já aprendeu que existe vários tipos de salmos. Os salmos são classificados, né? Como salmo de louvor ao rei, no tempo da coroação do rei, ou no tempo da vinda de uma vitória sobre uma guerra. Salmos que são mais abundantes, os de lamentações, né? E tem os salmos de ação de graça. Esse é um deles. Por que o título é Não Destrua? Não se sabe, né? Pode ser no sentido de pedir a Deus as misericórdias dele, para que ele não venha a derramar a sua ira sobre o pecado do povo, né? Ou o não destrua aí, ele pode ter outras conotações que não são conhecidas por nós. E simplesmente o título aí, não destrua, ele não dá uma margem, não dá uma base suficiente para entendermos, pelo tempo que nós temos de distância da história, entendemos o verdadeiro significado do que significa não destrua. Mas esse era o título da canção, né? O porquê que colocou não destrua, aí tem vários e vários posicionamentos, você pode encontrar vários posicionamentos aí, mas ninguém pode afirmar com certeza o porquê que ele colocou o título Não Destrua, ok? Nem sei aqui, depois você vai lendo o texto, você percebe, se for questão de um pedido para não destruir, seja não destruir o povo de Deus, não vê isso muito claro na narrativa do texto. É um salmo pequeno e me parece que isso não está muito claro, mas sempre tem autores que conseguem ver esse sentido no próprio texto. Você já aprendeu que os originais, esse título aí não faz parte dos originais, ok? Então é um salmo muito pequeno, a gente recorda aqui, com certeza temos algo a recordar aqui de alguns ensinos que nós já temos aprendido. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, tá vendo? Ação de graça. Invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Lembrando que invocar é um ponto a mais do que apenas uma oração, vamos dizer assim, né? É mal comparando, a oração é você dando uma caminhada. Invocar, ou seja, dando uma corrida, assim, mais, vamos imaginar assim, né? Mais na toada. De repente, clamar, você já está correndo. Só a nível de comparação, aí, mal comparando. Então, invocamos o teu nome, declaramos as tuas maravilhas. E declaramos as tuas maravilhas. Teu espírito se rebandará. Mais ou menos assim. Deu uma escorregada aqui, mas tem um hino que fala sobre isso. Assim. E daqui a pouco eu vou lembrar esse hino, eu canto um pouquinho mais ele. Então, invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Pois disseste, eis de aproveitar o tempo determinado. Ou seja, quando chegar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Então, nós aprendemos que Deus tem o tempo dele determinado. E quando esse tempo determinado chegar, a justiça vai ser feita de maneira reta. Nós já aprendemos com isso que Deus espera que a nossa justiça, nosso julgamento e a nossa justiça, quando tivermos o poder de julgar e o poder de determinar, que a nossa justiça seja reta. E Deus fala assim, quando chegar o tempo determinado, ele vai fazer isso. E vai fazer de maneira reta. Você tem sido reto, reta nos seus julgamentos, naquilo que você tem poder para decidir? É uma reflexão que nós podemos fazer. 3. Vacilem a terra e todos os seus moradores. Ainda assim eu firmarei as suas colunas. Eu aprendo aqui que os propósitos de Deus, os planos de Deus, eles não dependem dos conceitos, eles não dependem
das atitudes humanas. Os projetos de Deus, os planos de Deus irão acontecer independente dos conceitos e das atitudes humanas, ok? Então, vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Eu vou chegar ao meu propósito final. 4. Digo aos soberbos, não sejam arrogantes. Então, soberba, arrogância é de maneira muito abundante nos Salmos e também nos Provérbios. Deus sempre combatendo esse tipo de atitude. E é impressionante que, por mais que seja isso muito enfatizado na palavra de Deus, ainda encontramos muitos cristãos soberbos e arrogantes, mesmo estando de maneira muito clara e abundante o combate a essa postura na Bíblia. Ah, Digo aos soberbos, não sejam arrogantes, e aos ímpios, não levanteis a vossa força. Lembrando, ímpio é sempre aquele que é do lado de fora, que não pertence ao povo de Deus, e ímpio também é aquele que pertence ao povo de Deus. Então, existe impiedade dos dois lados, porque é muito comum nós pensarmos em ímpios só do lado de fora. Quando nós lemos na Bíblia ímpio, nossa mente logo pensa no não crente, mas existe muita impiedade também no meio de muitas igrejas evangélicas. E precisamos estar preparados e aceitarmos essa triste realidade. Não levanteis ativamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha. Na Bíblia, nós aprendemos que uma das formas, uma dos vocabulários relacionados a Deus, ele é a rocha, né? Rocha firme, inabalável, né? Não tem essa música? Então ele é a rocha. Então, tem pessoas que de maneira exaltada, mesmo sendo seres humanos, eles tendem a blasfemar, eles tendem a se dirigir a Deus de maneira inadequada, né? E há uma advertência no cântico para que isso não aconteça, porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio, não é de partes do mundo que vem o auxílio, né? De Deus é que vem o auxílio. Como diz aqui a continuidade do versículo 7. Deus é o juiz, e a um abate e a outro exalta. Qual é o critério? Será que existe critério para Deus abater, para exaltar? Nos projetos dele, do filme dele, ele escolhe quem ele quiser. Então, eu preciso de alguém aqui para ser abatido. Porque no meu filme, eu também tenho a parte de drama, né? Eu tenho a parte do drama. E eu preciso para alguém aqui para fazer, compor a história aqui, alguém para ser abatido. E eu preciso de alguém para ser exaltado. O que diz respeito ao filme dele, ele escolhe quem ele quiser. Lembrando que no final do filme todo mundo vai ser feliz. Todo mundo vai. O filme vai ser bom no final. E há aquelas partes que nós já aprendemos, né, quem tem acompanhado nossos comentários, há aquelas partes do filme, da nossa vida, que não vai interferir no filme. Então nós temos liberdade para tomar decisões, liberdade para ir e vir aonde quisermos, desde que esse nosso ir e vir, nossos conceitos, nossas atitudes, não vá interferir nos propósitos de Deus, nós temos liberdade. E aí então, quem é que Deus vai exaltar e abater dentro de nossa liberdade? Aquele que se comportar contrário à palavra será abatido. E aquele que se comportar de acordo com a palavra será exaltado. Ok? Bom, aqui no versículo 8, porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma cheio de mistura. Dele dá a beber, solvem-nos até as escórias, todos os ímpios da terra. Ok? Essa questão do cálice, se você fizer um estudo bíblico direitinho, tem tanto sentido positivo quanto sentido negativo, né? O Salmo 23 fala do cálice, né? Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. É o sentido positivo. Mas também há o cálice da crucificação. Se for possível, passe de mim esse cálice. Há o cálice também da dor, do sofrimento. Então, Deus tem, quando outra expressão cálice, é o derramar de bênção, como também o derramar de ira.
dele, né? A abundância, né? Porque cálice tem a ver com abundância, de você beber muito, né? E aí, aí a pessoa vai beber muito da ira ou vai beber muito das bênçãos, ok? Ah, 9. Quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei e louvarei ao Deus de Jacó. Abaterei as forças dos ímpios. Abaterei as forças dos ímpios, mas a força do justo será exaltada. Tá vendo? Abaterei. Então, é uma garantia bíblica, de que, no final de tudo, haverá benefícios para aqueles que se comportam adequadamente e cálice de morte, de ruína, para aqueles que praticam as coisas erradas. Um salmo pequeno, com certeza, se você fizer uma pesquisa, pesquisar cada vez mais, você tem muito a mais a usufruir do salmo. Quanto mais pesquisa, mais conhecimento e mais algo a ser aplicado. Ok? Ficamos aqui então só com essas poucas aplicações. A grande parte delas, na verdade, são aplicações que já temos feito nos outros salmos, né? E nós estamos praticamente recordando o que nós já temos aprendido nos outros salmos. Aqui, Pastor Renê, pense em todas estas coisas e que Deus nos abençoe.